针对人的情形，针对人对神的态度。神做了新的工作，做了新的工作，使人能对他既有认识，又有顺服，既有爱又有见证。这样人就得经历神对人的熬炼，经历神对人的审判与对人的对付修理。若不这样做，人对神永远不认识，永远不能有真实的爱，真实的见证。神对人的熬炼，并不仅仅是为了一方面的果效，而是为了诸多方面的果效。这样神才在那些愿意寻求真理的人身上做熬炼的工作，以便人的心智、人的爱心得到神的成全，得到神的成全。这样的熬炼，对于那些愿意寻求真理、渴慕神的人，都成了最有意义的事，成了极大的帮助。Amém. Amém. Graças a Deus. Após minha escolha de me tornar cristão, fui preso várias vezes pelo PC chinês, mas nunca traí o Senhor. Faz poucos anos que aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, e com chuva ou com sol, sempre preguei o Evangelho e cumpri meu dever com ardor. Eu achava que sempre seria leal a Deus, independentemente do que eu tivesse de enfrentar. Foi só quando enfrentei uma doença que fez com que eu me confrontasse com minha própria mortalidade que ganhei algum entendimento da minha motivação na minha fé de ganhar bênçãos. Certo dia, em outubro de 2014, eu voltava de uma comunhão quando senti as pernas fraquejarem e meus passos vacilarem. Achei que fosse só o clima frio e que se eu tomasse um remédio resolveria. Não fiquei muito preocupado. Mas depois de um tempo, minhas orelhas e meus dedos das mãos e dos pés lentamente começaram a escurecer. Escurecer? Uhum. E fui emagrecendo cada vez mais. Comecei a pensar que eu pudesse ter algo sério, mas achei que, devido aos esforços com que eu tinha cumprido meu dever ao longo dos anos, Deus me protegeria. Não poderia ser nada muito ruim. E que certamente se resolveria por si mesmo. Mas, para minha surpresa, após tomar remédio, não melhorei nada. Minha esposa e minhas filhas me levaram ao hospital para fazer exames. E quando o resultado saiu, eles nos disseram que eu estava com anemia severa e hepatite B. Disseram que se piorasse, não teria tratamento. Ao ouvir isso, senti meu corpo fraco. Eu não conseguia aceitar aquilo que me diziam. Então pensei, há tantos anos eu tenho feito muitos sacrifícios e sofrido para cumprir meu dever. Fui preso e ameaçado pelo PC chinês, mas nunca traí a Deus e retornei para meu dever assim que fui solto. Como é que eu pude ter ficado doente? Por que foi que Deus não me protegeu? De que adiantou todo o meu sacrifício se eu não pude ficar melhor? Tenho acreditado em Deus todos esses anos sem receber suas bênçãos e agora estou doente. Acho que eu não devo mais me esforçar tanto em meu dever. Não importa o quanto eu sofra, será tudo em vão. Durante esse tempo, ainda cumpri meu dever, mas eu fiz sem nenhum entusiasmo. Nas reuniões, eu não perguntava aos irmãos e irmãs sobre os problemas deles.
Li as palavras de Deus, mas não queria comunicar. Após um tempo, minha condição foi piorando cada vez mais. Meu corpo não se sustentava mais e eu sentia tontura todos os dias. Meu líder me deu folga para que eu descansasse e então me recuperasse em casa. Vi meus irmãos e irmãs cumprindo o dever deles felizes e energicamente. Mas e eu? Eu estava tão doente que não podia cumprir nada do meu dever. Pensei que Deus talvez tivesse decidido não me salvar. E quanto mais eu pensava nisso, mais sentia dor e mais desgosto sentia. Fui para diante de Deus e comecei a orar. Deus, eu fui golpeado por essas doenças e me sinto fraco e atormentado. Sei que eu não deveria culpar a Ti, mas não consigo entender qual é a Tua vontade. Por favor, guia-me para que eu entenda. Após orar, li uma passagem das palavras de Deus. Toda obra que Deus faz no homem tem seus objetivos e significados. Deus não faz uma obra sem sentido, nem uma obra que não beneficie o homem. O refinamento não significa remover pessoas da frente de Deus e não significa destruí-las no inferno. Significa mudar o caráter do homem durante o refinamento, mudar suas intenções, seus pontos de vista antigos, mudar seu amor a Deus e mudar sua vida inteira. O refinamento é um verdadeiro teste para o homem e uma forma de treinamento real. E é só durante o refinamento que seu amor pode servir a sua função inerente. Amém. 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 Considerei com cuidado as palavras de Deus e eu pude entender que a vontade de Deus com a minha doença não era de me eliminar. Mas Ele queria me fazer entender a intenção impura por trás da minha fé e que eu mudasse minha visão errada sobre a busca para que eu pudesse realmente amar e obedecer a Ele. Deus estava tentando me purificar e me salvar. Isso mesmo. Ao perceber isso, me senti culpado e me senti envergonhado. Confrontado com uma doença, eu não tinha procurado entender a vontade de Deus. Em vez disso, eu entendi mal e o culpei. Fui muito irracional. Eu não poderia viver em dor e negatividade, mas tinha de obedecer, buscar a verdade, me conhecer e refletir sobre mim mesmo. Depois, li outra passagem das palavras de Deus. As pessoas simplesmente consideram a obtenção de graça e o desfrute da paz como símbolos da crença em Deus e a busca de bênçãos como base dessa crença em Deus. Pouquíssimas pessoas procuram conhecer a Deus ou buscam uma mudança em seu caráter. A crença das pessoas em Deus visa fazer com que Deus lhes dê um destino adequado e lhes conceda toda a graça de que precisam, a fazer de Deus seu servo. A fazer com que Deus mantenha com elas um relacionamento pacífico e amistoso e com que nunca haja conflito entre si. Isto é, sua crença em Deus exige que Deus prometa satisfazer todas as suas demandas. Lhes conceda qualquer coisa pela qual orem, que cumpra as palavras que elas leram na Bíblia. Escutarei todas as suas orações. Elas exigem que Deus não julgue ninguém, nem lide com ninguém, pois Deus é sempre o bondoso Salvador Jesus, que mantém um bom relacionamento com as pessoas em todo momento e todo lugar. Eis como as pessoas acreditam em Deus. Elas simplesmente fazem exigências a Deus de forma desavergonhada, crendo que mesmo que sejam rebeldes ou obedientes, Deus lhes concederia tudo cegamente. Elas simplesmente juntam dívidas de Deus continuamente, crendo que Ele deve retribuir a elas sem qualquer resistência e, mais ainda, pagar em dobro. Elas acham que quer Deus tenha obtido alguma coisa delas, quer não, Ele pode somente ser manipulado por elas e que não pode orquestrar pessoas arbitrariamente, muito menos revelar às pessoas sua sabedoria e seu justo caráter, que permaneceram ocultos por muitos anos, sempre que desejar e sem a permissão delas. Elas simplesmente confessam seus pecados a Deus, crendo que Deus apenas as absolveria, que Ele não se cansaria de fazer isso e que isso continuaria para sempre. Elas simplesmente mandam em Deus, crendo que Ele apenas obedeceria, porque está registrado na Bíblia que Deus não veio para ser servido pelos humanos, mas para servi-los e que Ele está aqui para ser seu servo. Não foi assim que vocês sempre creram? Quando não conseguem ganhar nada de Deus, vocês querem fugir.
Quando não compreendem alguma coisa, ficam ressentidos e chegam a proferir ofensas de todo tipo contra ele. Vocês simplesmente não permitem que o próprio Deus expresse plenamente sua sabedoria e maravilha. Em vez disso, só querem desfrutar de sossego e conforto temporários. Até agora, a atitude de vocês em sua crença em Deus consistiu meramente das mesmas velhas visões. Se Deus lhes mostra só um mínimo de majestade, vocês ficam infelizes. Vocês enxergam agora quão grande é a sua estatura? Não pensem que vocês são todos leais a Deus, quando, na verdade, suas velhas visões não mudaram. Quando nada lhe acontece, você acha que tudo está indo bem e ama a Deus nas maiores alturas. Mas quando algo insignificante lhe acontece, você cai no Hades. Isso é ser leal a Deus? Amém. Amém. É. Graças a Deus. É verdade. As palavras de Deus revelaram meu verdadeiro estado. Eu não estava fazendo sacrifícios para ganhar a verdade. Em vez disso, eu fazia sacrifícios para ganhar a graça e as bênçãos de Deus. Eu estava tentando trapacear e negociar com Deus. Exato. Quando tudo estava indo bem e eu recebia a graça de Deus, eu cumpria meu dever ardentemente. Eu sempre ficava feliz em ajudar e em comunicar com meus irmãos. Não importava a distância entre nós, ou o quanto eu tinha de me esforçar, ou a condição climática. Mas naquela condição, doente sem receber graças, eu me senti lesado e reclamei e culpei a Deus. Eu resisti e discuti com ele. Ainda mais naquele momento que minha condição piorava a cada dia, eu perdi a minha fé em Deus e relaxei no cumprimento do meu dever. Eu não acreditava em Deus para buscar a verdade ou a vida, mas eu estava usando constantemente para satisfazer meu próprio desejo por bênçãos. Acreditava pelo bem de meus próprios interesses. Minha fé nele, na verdade, era falsa. Fui tão egoísta e desprezível. Crer em Deus assim, mesmo desfrutando de bênçãos materiais, mas sem transformar meu caráter de vida, me faria ser eliminado por Deus. É verdade. Depois, li outra passagem das palavras de Deus. O refinamento é o melhor meio pelo qual Deus aperfeiçoa as pessoas. Só o refinamento e as provações amargas podem revelar o amor verdadeiro a Deus no coração das pessoas. Sem adversidade, as pessoas carecem do amor verdadeiro a Deus. Se não forem testadas por dentro e de fato passarem pelo refinamento, seu coração sempre flutuará do lado de fora. Depois de refinado até certo ponto, você verá suas fraquezas e dificuldades. Verá de quanto carece e que não pode vencer os muitos problemas que encontra. E verá o quanto é desobediente. Só durante provações as pessoas podem de fato conhecer seu estado real e se tornar mais capazes de ser aperfeiçoadas. Amém. Amém. É verdade. As palavras de Deus me ajudaram a entender a vontade dele, que permitir que eu adoecesse era a maneira de Deus de purificar minha corrupção. Eu não havia traído Deus, nem no momento em que eu fui preso. Nunca o havia culpado por nenhuma dificuldade que tive de enfrentar. Eu me achava leal a Deus e que eu tinha uma forte fé nele. Se eu não tivesse ficado doente, nunca teria conhecido meu caráter corrupto e não teria conhecido minha intenção impura de buscar bênçãos. Muito menos teria sido capaz de buscar a verdade e de ser transformado. Essa doença era a maneira de Deus me salvar. Aquilo foi o amor de Deus por mim. Amém. Amém. Graças a Deus. Por ter percebido isso, deixei de culpar a Deus e de interpretá-lo erroneamente. Não importava o desenrolar da minha condição, eu obedeceria às orquestrações de Deus e renunciaria à minha intenção de ganhar bênçãos. Depois disso, tomei meu remédio e confiei minha vida a ele enquanto buscava sua orientação. Todos os dias, eu me esforçava ao máximo em meu dever. O que eu não esperava era que minha doença melhorasse sem eu perceber. Meu coração Graças a Deus. ficou repleto de gratidão a Deus. Então, em maio de 2015, assumi o dever de rega. Eu realmente estimava esse dever. Passava meu tempo contemplando as palavras de Deus, e quando os irmãos e as irmãs estavam com problemas,
Eu refletia sobre eles e procurava passagens das palavras de Deus que pudessem ajudá-los. Pouco tempo depois, a vida da igreja melhorou. Os irmãos estavam mais motivados a realizar o dever deles. E tinham a fé de dar testemunho diante de adversidades e opressão. Eu me senti exultante. Achei que Deus tinha me abençoado, tornando-me mais eficaz em meu dever, o que provava que Ele estava louvando meus esforços. Mas naquele ano, no dia 5 de junho, eu me preparava para ir a uma reunião quando de repente senti uma forte tontura. Senti como se o chão estivesse girando. Meu rosto e minhas roupas logo ficaram encharcados de suor. E eu senti uma terrível dor de cabeça. Aqueles pareciam os sintomas que tive na primeira vez que fiquei doente, só que piores. A sensação foi a de que eu estava morrendo. Pensei comigo mesmo. Como é possível essa doença ter voltado? Eu me esforço tanto em meu dever todos os dias. Por que Deus não está me protegendo? Será que ainda não sou leal a Deus o suficiente? Minha esposa notou meu estado e, com minhas filhas, me levou correndo para o hospital. Quando o resultado dos exames saíram, o médico me evitou e, em vez disso, falou com minhas filhas. Na hora, eu sabia que, se não fosse câncer, seria outra coisa tão ruim quanto. Comecei a me sentir aborrecido. Mas então pensei, são os mesmos sintomas da primeira vez, e eles sumiram no final. Hoje, isto também está nas mãos de Deus. Ainda estou cumprindo meu dever, então não deve ser nada muito ruim, certo? Pensar nisso me acalmou. Porém, segundos depois, minhas 2 filhas entraram chorando e disseram à minha esposa: "O médico disse que papai está com câncer no fígado." Ela ficou chocada ao ouvir isso. As 3 se abraçaram, chorando com amargura. Minha mente foi lançada em total confusão e senti uma dor excruciante. Como eu poderia ter câncer no fígado? Era quase impossível tratar e eu poderia morrer a qualquer momento. Se eu morresse, o que seria da minha esposa e filhas? Esse é o resultado de todos os meus anos de sacrifício e trabalho árduo? As bênçãos do reino dos céus estavam sendo negadas a mim? Na hora senti muita dor e desespero. Minha esposa disse, enquanto estava chorando: "Se você está com essa doença, é porque Deus permitiu. Deus é justo. Não devemos culpá-lo ou entendê-lo erroneamente. Devemos entender a vontade dele." As palavras da minha esposa me lembraram que, sim, Deus é justo. Eu tinha de buscar a vontade dele sem reclamar. Ao ver o sofrimento da minha esposa, não pude evitar de chorar. E com lágrimas nos olhos, orei a Deus em silêncio. "Deus, tu não fazes nada que não tenha significado. Por favor, guia-me para que eu entenda a tua vontade." Amém. Amém. Após orar, me senti bem mais calmo. Eu sabia que não havia cura para o que eu tinha e não queria causar mais pressão financeira à minha família. Então pedi que eu pudesse descansar em casa. Após 2 dias, os irmãos vieram me visitar e me perguntaram como eu me sentia. Ao ver todos eles e pensando no quanto minha condição era séria, comecei a me lamentar e disse: "Ter vocês comigo preocupando-se comigo é o amor de Deus." Mas com uma doença assim como essa, não durarei muito tempo. Não poderei mais cumprir meu dever como sempre e não viverei para ver a concretização do reino de Deus. Uma irmã me confortou e pacientemente me disse: "Irmão, essa doença é o amor de Deus. Sim. Você deve orar mais, buscar a verdade, entender a vontade de Deus e dar testemunho na doença." Depois ela recomendou que eu lesse algumas passagens das palavras de Deus. Uma delas me marcou profundamente. Em sua crença em Deus, o que as pessoas buscam é obter bênçãos para o futuro. Esse é o objetivo delas em sua fé. Todas as pessoas têm essa intenção e essa esperança, mas a corrupção na natureza delas deve ser resolvida por meio de provações. Em quaisquer aspectos que você não esteja purificado, esses são os aspectos nos quais você deve ser refinado. Esse é o arranjo de Deus.
Deus cria um ambiente para você, forçando-o a ser refinado ali para que você possa conhecer a sua própria corrupção. No fim, você chega a um ponto no qual preferiria morrer e desistir de seus esquemas e desejos, e se submeter à soberania e ao arranjo de Deus. Então, se as pessoas não têm anos de refinamento, se não suportam certa quantidade de sofrimento, elas não poderão se livrar dos laços da corrupção da carne no coração e nos pensamentos. Nos aspectos que você ainda se sujeite ao cativeiro de Satanás e ainda tenha desejos e demandas pessoais, são neles que você deveria sofrer. Só pelo sofrimento você pode aprender as lições, isto é, poder ganhar a verdade e entender a vontade de Deus. De fato, muitas verdades são entendidas ao passar por provações dolorosas. Ninguém entende a vontade de Deus, reconhece sua onipotência e sabedoria, nem aprecia seu caráter justo estando num ambiente tranquilo e confortável ou em circunstâncias favoráveis. Seria impossível. Amém. Amém. Após lê-las, refleti sobre mim mesmo. Antes, quando eu adoeci, eu era capaz de me submeter buscando a verdade. Achei que havia me mantido firme e tivesse abandonado o desejo das bênçãos. Mas com a volta da minha doença, que estava ainda pior, eu fui exposto novamente. Vi que meu desejo de ganhar bênçãos estava profundamente arraigado, que eu não tinha conseguido passar no teste de Deus. Se minha saúde não tivesse falhado novamente, esse desejo profundo de obter bênçãos e outros desejos desenfreados não seriam vistos facilmente, que dirá eu ser transformado e purificado. Ao mesmo tempo, enxerguei o caráter santo e justo de Deus. Ele examina o coração do homem, por isso conhecia a corrupção e as adulterações dentro de mim. Ele usou a doença para me obrigar a refletir sobre mim mesmo, a buscar a verdade e resolver-se meu caráter corrupto. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso é o amor de Deus. Mais tarde, eu refleti sobre meu comportamento, imaginando por que diante da doença minha reação foi a de culpar a Deus e interpretá-lo erroneamente. Isso não era continuar negociando com Deus, sempre desejando suas bênçãos, mas sem querer aceitar o que Ele tinha arranjado para mim? Eu sempre tentava negociar com Deus, mas qual era a causa disso? Logo depois li algumas palavras de Deus. Todas as pessoas vivem para si mesmas. Cada um por si e o diabo pega quem fica por último. Esse é o resumo da natureza do homem. As pessoas creem em Deus por causa de si mesmas, abandonam coisas, despendem-se para Deus e são fiéis a Deus, mas fazem todas essas coisas para si mesmas. Em suma, tudo é feito para ganhar bênçãos. Na sociedade, tudo é feito pelo benefício pessoal. Crer em Deus é algo que se faz apenas para ganhar bênçãos. Para ganhar bênçãos, as pessoas abandonam tudo e suportam muito sofrimento. Isso é prova empírica da natureza humana corrupta. Nada é mais difícil de abordar do que as exigências que as pessoas fazem a Deus. Se nada que Deus faz é como você pensa, Ele não age como você pensa, provavelmente você resistirá. Isso mostra que a natureza humana se opõe a Deus. Esse problema deve ser conhecido e resolvido buscando-se a verdade. Os que não têm a verdade fazem muitas exigências a Deus, e os que realmente a entendem não fazem nenhuma. Apenas sentem que não satisfazem a Deus e nem lhe obedecem o bastante. Sempre fazer exigências a Deus reflete sua natureza corrupta. Se você não levar isso a sério, nem tratá-lo como algo importante, haverá perigos ocultos em sua senda de crença. Você supera coisas comuns, mas quando se tratar de sua sina, prospectos e destinos, talvez não possa superar. Então, se ainda não tiver a verdade, bem poderá retroceder aos velhos caminhos e se tornar um dos destruídos. Amém. 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 É verdade. As revelações de Deus me ajudaram a entender que tentar negociar com Deus tinha como base venenos satânicos como cada um por si o demônio pega quem ficar por último e nunca mexa um dedo sem recompensa. O que quer que eu fizesse, eu sempre pensava primeiro em como eu poderia me beneficiar e ganhar bênçãos. Mesmo em meu dever, sempre havia minhas motivações e impurezas. Lembrando a senda que eu tinha seguido, eu sempre fazia sacrifícios superficiais pela obra de Deus.
quando, na verdade, tentava trocá-los pelas bênçãos de Deus. Para ganhar as bênçãos dele, qualquer sofrimento parecia valer a pena. Mas quando meus desejos não eram satisfeitos e adoeci vez após vez, ao ponto de parecer que ia morrer, meus equívocos, minhas acusações, resistência e traição para com Deus foram revelados. Eu havia cumprido meu dever para poder alcançar a minha meta. Estive usando e enganando Deus. Perdi minha consciência e razão. Fui maligno e desprezível. Se as orquestrações de Deus não tivessem me exposto repetidamente, eu nunca teria visto o quanto eu era egoísta e enganoso. Eu achava apropriada minha busca por bênçãos, deixando as exigências de Deus bem para trás. O que quer que eu tivesse feito, incluindo os sacrifícios, de nada importava. Deus jamais louvaria isso. É. Se eu não buscasse a verdade, se minha intenção ainda fosse a de obter bênçãos, Deus me detestaria e Ele me puniria. Sou grato às palavras de Deus por me iluminar, por permitir que eu me conhecesse por meio da doença e abandonasse minhas exigências desenfreadas. Essa é a salvação de Deus para mim. Sim. Amém. Graças a Deus. Quanto mais eu pensava nisso, mais sentia o quanto o amor de Deus é imenso. Eu orei a Deus. Deus, tua boa vontade está por trás deste câncer. Minha vida e morte estão em tuas mãos. Eu obedecerei a ti e darei testemunho para satisfazê-lo. Amém. 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 Após orar, li uma passagem das palavras de Deus. Você passa pelas provações de Jó, e ao mesmo tempo você passa pelas provações de Pedro. Quando Jó foi testado, ele deu testemunho, e no fim Jeová foi revelado a ele. Somente depois de ter dado testemunho foi que ele se tornou digno de ver a face de Deus. Porque é dito, eu me escondo da terra da imundície, mas me mostro ao reino santo. Isso significa que somente quando você é santo e dá testemunho é que pode ter a dignidade para ver a face de Deus. Se você não consegue dar testemunho dele, você não tem a dignidade para ver sua face. Se você recuar ou fizer reclamações contra Deus diante dos refinamentos, assim deixando de dar testemunho dele e se tornando motivo de riso para Satanás, você não ganhará a aparição de Deus. Se você for como Jó, que no meio das provações amaldiçoou a própria carne e não reclamou contra Deus e foi capaz de detestar a própria carne, sem se queixar nem pecar por meio de suas palavras, então você estará dando testemunho. Quando você for refinado até certo ponto e também puder ser como Jó, totalmente obediente perante Deus e sem fazer outras exigências a Ele e sem suas próprias noções, então Deus aparecerá para você. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram sua santidade e justiça. Deus só aparece para aqueles que dão testemunho enquanto são provados e refinados. Quando Deus provou Jó, a riqueza de Jó, seus filhos, sua saúde e felicidade foram todos tirados dele por Satanás. E seu corpo ficou coberto de furúnculos. Mas ele não reclamou nem culpou a Deus. Ele só odiou a si mesmo e amaldiçoou a si mesmo. Diante dessa grande provação, ele ainda pôde obedecer à soberania de Deus e exaltar o nome dele. Na posição de um ser criado, ele até mesmo disse: Jeová deu, Jeová tirou. Foram um forte testemunho de Deus diante de Satanás. E no final Deus apareceu a Jó. Esse foi o valor que a vida de Jó teve. Foi. A doença que enfrentei surgiu porque Deus estava me mostrando uma bondade especial. Eu tinha de obedecer às orquestrações dele, assim como Jó obedeceu. Eu não deveria me limitar pelo câncer. Em vez disso, deveria voltar minha vida para Deus e dar um firme e ressonante testemunho de Deus diante de Satanás, confortando o coração de Deus. Amém. Amém. Deixei de lado minhas preocupações e me rendi à soberania de Deus. E em pouco tempo, minha condição melhorou. Meu apetite melhorou, eu conseguia me mover normalmente e eu até podia cumprir meu dever dando o meu melhor. Graças a Deus. É a proteção de Deus. Posteriormente, minhas filhas me levaram ao hospital para um check-up.
O médico não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele disse que pacientes como eu eram raros e que o fato de eu ter sobrevivido sem tratamento num hospital só podia ser um milagre. Eu sabia que isso era Deus me protegendo. Pude sentir que minha vida estava nas mãos de Deus e vivenciei a soberania dele sobre todas as coisas. Amém. Pouco tempo depois disso, minha doença irrompeu novamente. Minha esposa e filhas me levaram ao hospital. E quando o médico-chefe viu a gravidade da minha doença, chamou um especialista para me examinar. Quando os resultados retornaram do laboratório, o especialista falou que eles não tinham equipamento para tratar minha doença e sugeriu que pagássemos mais de 200 mil yuans para irmos ao hospital estadual. Chorando, minha filha disse à minha esposa: ouviu o modo com que ele disse isso? Ninguém vai conseguir tratar o papai. Mais de 30 pessoas tiveram câncer em nosso bairro nos últimos anos e todos morreram. Minha esposa chorou muito. Eu me senti condenado. Mais uma vez, senti a morte se aproximando e tive que me perguntar: como essa doença pôde ter voltado e com tanta gravidade? Mas dessa vez repreendi a mim mesmo. Senti remorso pela minha desobediência a Deus. Pensei em todas as minhas experiências com a morte e em como Deus havia me protegido e me mantido vivo todas as vezes. Eu tinha visto claramente a soberania de Deus, então como ainda não o entendia de verdade. Só Deus tinha autoridade sobre a vida e a morte, não aqueles médicos. Assim fui para diante de Deus e orei. Eu disse: querido Deus, mais uma vez estou diante da morte. Sei que tua vontade está por trás de tudo. Minha vida e morte estão as duas em tuas mãos. Eu lhe obedecerei e darei testemunho para satisfazê-lo. Amém. Amém. Após orar, li algumas palavras de Deus. Quem dentre toda a humanidade não é cuidado aos olhos do Todo-Poderoso? Quem não vive em meio à predestinação do Todo-Poderoso? A vida e a morte do homem acontecem por escolha própria. O homem controla o seu próprio destino. Muitas pessoas clamam pela morte, mas ela está longe delas. Muitas pessoas querem ser aquelas que são fortes na vida e temem a morte. Ainda assim, sem o conhecimento delas, o dia de sua morte se aproxima, afundando-as no abismo da morte. Muitas pessoas olham para os céus e suspiram profundamente. Muitas pessoas choram com grandes soluços lamuriosos. Muitas pessoas caem em meio às provações. E muitas pessoas tornam-se prisioneiras da tentação. Embora eu não apareça pessoalmente para permitir que o homem me veja de forma clara, muitas pessoas temem ver o meu rosto, com um profundo medo de que eu as abaterei, de que eu as aniquilarei. O homem me conhece verdadeiramente ou não? Ninguém pode dizer com certeza. Não é isso? Amém. 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 As palavras de Deus tinham poder e autoridade e me deram confiança. Deus é o Criador e Ele controla tudo. Como um ser criado, eu sabia que deveria obedecer à soberania do Criador. Amém. Se eu valorizasse minha vida e culpasse Deus, estaria resistindo a Ele e traindo-o, teria vergonha de encará-lo e minha vida não teria sentido. Sim. Quando entendi tudo isso, não me senti mais limitado pela doença ou morte. Eu disse à minha esposa e filhas: não fiquem tristes. Embora o médico tenha me condenado à morte, creio que minha vida e morte estejam nas mãos de Deus. Tudo o que Deus faz é justo. Enquanto eu puder respirar, continuarei dando testemunho para satisfazer a Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Mais tarde, voltei para casa para me recuperar. Todos os dias eu me colocava diante de Deus e orava e lia suas palavras. Eu me sentia calmo e em paz. O médico me deu 2 caixas de soro injetável que custaram menos de 10 yuans. Usei por um mês e meus dedos voltaram à cor normal, assim como o meu apetite. Lentamente, comecei a recuperar a minha força e meu vigor até eu ficar como antes da doença. Quando voltei ao hospital para um check-up, o médico disse que foi um milagre
eu ter me recuperado tão depressa. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sabia que era tudo graças a Deus e que ninguém além dele poderia ter me salvado. É como Deus diz. Obviamente, não é a humanidade que detém o poder da vida e da morte, tampouco algum ser do mundo natural, mas o Criador, cuja autoridade é única. A vida e a morte da humanidade não são um produto de alguma lei do mundo natural, mas uma consequência da soberania e da autoridade do Criador. Amém. Amém. Eu havia vivenciado a soberania e a autoridade de Deus e seus feitos milagrosos. Eu havia visto seu amor e salvação. Do fundo do meu coração, dei graças e louvei a Deus. Graças a Deus. Quando as pessoas do bairro me viram de volta, ficaram chocadas. Disseram que não achavam que eu ia conseguir, que jamais esperavam me ver de novo tão saudável e que eu tinha muita sorte por escapar por tão pouco. Mas eu sabia em meu coração que isso nada teve a ver com a sorte. Aquilo foi o poder e a autoridade de Deus. Deus me salvou. Deus protege. Pouco tempo depois, retomei meu dever na igreja. 5 anos se passaram e minha doença nunca voltou. Isso é mais do que eu ousava esperar. Verdade. Agradeço sinceramente a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Por meio dessa doença, pelas revelações das palavras de Deus e confrontado pelos fatos, ganhei discernimento sobre minhas visões errôneas na fé e sobre meu caráter corrupto. E vim a conhecer a soberania de Deus, seu caráter justo e sua bela essência. Abandonei minha intenção de obter bênçãos e aprendi a viver da maneira mais significativa e valiosa. Graças Graças a a Deus. Deus. Sou grato pela bondade de Deus. Graças Graças a a Deus. Deus. Essa experiência é maravilhosa. É maravilhoso. Sim.